E por que então reduzir esses opioides? Por que a gente fala da redução desse opioide free, voltando então com essa ideia de tirar o opioide da anestesia ou de diminuir a dose de opioide da anestesia? A gente sabe que esses opioides eles são a base da analgesia e da anestesia desde a sintetização deles há mais de 50 anos. Analgesia com estabilidade hemodinâmica, então ele produziu essa maior estabilidade hemodinâmica para o meu paciente. Então a gente substituiu aquele agente inalatório puro que se usava, então aí sim era opioide free, e começou a introduzir esses agentes analgésicos para dar maior estabilidade hemodinâmica. Porém, com isso também surgiram os efeitos colaterais opioides. Os opioides não são de todo bom assim, então eles produzem alguns efeitos indesejados colaterais. A sedação que continua aí no pós-operatório, que muitas vezes não é desejado, não é isso que eu quero. Vários efeitos gastrointestinais, vômito, ilho paralítico, gastroparesia, constipação, sempre lembrando que o trato gastrointestinal ele atua com essa imunidade à distância. Então, será que isso daqui não pode interferir também na imunidade do meu paciente? O paciente está sendo submetido a um procedimento cirúrgico que precisa estar com essa imunidade em dia, ele não pode causar algum déficit, provocando esse tipo de situação em trato gastrointestinal? Então a gente chama de imunomodulação, eles podem fazer isso. Existem vários trabalhos hoje mostrando que eles podem fazer isso, um tipo de imunomodulação nesse paciente. Aí entra a discussão do paciente oncológico e vários outros tipos de paciente que não vem ao caso agora e também não se tem muita coisa consolidada ainda. Prurido, sabe-se o que acontece. Depressão respiratória, talvez um dos maiores efeitos colaterais que a gente quer evitar. A depressão respiratória junto com a sedação em pacientes obesos, principalmente no pós-operatório, eu posso ter problema nessa situação de depressão respiratória. E a hiperalgesia. Então a hiperalgesia pode acontecer também com o uso de opioide. Eu posso diminuir esse limiar de dor desse paciente, ele provocando uma dor aí aguda ou superaguda, por exemplo, como remifentanil. Tem alguns casos, alguns trabalhos mostrando essa descrição de que criou essa hiperalgesia nesses pacientes. Existem algumas coisas mostrando então a velha visão e a nova visão dentro da anestesiologia. Esse trabalho saiu no final de 2019 mostrando então essa velha visão da anestesia, que era como? Então nessa pirâmide, a base dessa pirâmide eram os opioides. Então a base da analgesia dentro da anestesia era dada através do uso dos opioides. Depois então, os anti-inflamatórios não esteroidais, a ketamina aí como antagonista NMDA, alguns anti-inflamatórios não esteroidais, a anestesia regional quase lá no topo da pirâmide, e lá na ponta dexmedetomidina, alfa-2 agonistas, lidocaína, e assim era usada a analgesia. Dessa forma era vista a anestesia balanceada e a analgesia dentro da anestesia balanceada. Para a gente entender um pouco melhor esse conceito de anestesia multimodal, o trabalho também traz uma nova visão, um novo caminho quando se fala da anestesia multimodal, onde se substitui essa base, que era de opioide, pela anestesia regional, e os anti-inflamatórios não esteroidais, que dá a sustentação toda, como a gente mostrou naquela coluna dos bloqueios regionais. Aqui nessa pirâmide também, a anestesia regional dá essa sustentação para esse protocolo anestésico todo. E na sequência aí, lidocaína, magnésio, antagonista NMDA, ketamina, dexmedetomidina e os opioides lá na ponta, talvez a cerejinha do bolo, aquela complementação da anestesia. Aqui a gente tratando então e trabalhando com a redução da quantidade de opioides que a gente está usando durante esse protocolo anestésico. E isso é muito bom porque evita todas aquelas condições que a gente viu ali atrás que os opioides causam, alguns efeitos colaterais que não são tão legais assim, que não são tão bons assim. Eu sempre falo, e quando eu falo com veterinários, pô Alex, tanto tempo para a gente usar e introduzir o tramadol, por exemplo, ou alguns fármacos opioides dentro da anestesia veterinária, dar uma analgesia para o nosso paciente, vem você agora aí falando que não é para usar opioide? Não é essa a questão, pessoal. Não é que não é para usar opioide, mas é para a gente ter consciência do uso do opioide, visto que a gente tem alguns malefícios, alguns efeitos colaterais quando a gente faz esse uso indiscriminado desses fármacos em excesso durante o protocolo anestésico. Além do que, a gente tem algumas condições sociais também quando se faz o uso do opioide, e aí quando a gente tem grande circulação de opioide dentro da nossa sociedade. A questão social, por exemplo, esse é um dos motivos do porquê reduzir esse uso de opioides. Nos Estados Unidos, em 2016, foi a 5ª maior causa de morte, ou seja, esse uso indiscriminado, essa circulação de opioides dentro da sociedade também causam muitos problemas. A gente tem um gráfico aqui, esses são os dados de 2016, 116 pessoas morreram todos os dias por overdoses de opioides. E olha só, 11,5 milhões de pessoas usam opioides prescritos pelos médicos. 504 bilhões de custos econômicos para a economia dos Estados Unidos. E isso acontece em vários outros países, com vários outros fármacos também, mas o opioide é uma situação bastante séria de saúde pública
em muitos países, Estados Unidos aqui despontando na frente com isso. E o que fazer então? O que fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode melhorar o nosso protocolo. A gente pode, além de beneficiar o paciente fazendo redução da carga de opioide, a gente pode usar outros fármacos, por exemplo, como o sulfato de magnésio, que é o que a gente está tratando aqui. É o que a gente vai pegar pontualmente para falar de algumas evidências que a gente traz dentro da anestesia veterinária com o uso desse fármaco. Então, esses princípios da combinação dos fármacos no tratamento da dor tem que ser conhecido por nós também, anestesistas veterinários. Entender um pouco e fazer essa revisão farmacológica aí dos alfa-2 agonistas, quando que eu posso usar, como que eu posso melhorar o uso, já que hoje, por exemplo, no Brasil a gente tem a dexmedetomidina, que é um fármaco excelente aí como analgésico, claro, sabendo usar em várias situações, em várias etapas do protocolo, desde a medicação pré-anestésica, que particularmente eu não uso tanto assim, mas da infusão contínua nesse paciente é um fármaco bastante legal para se usar naquele paciente determinado e selecionado. Lidocaína pode ter ação analgésica, ação anti-inflamatória, sistêmica muito potente também. Acetamina, com uma ação analgésica, a gente já sabe de muito tempo. Existem alguns produtos, por exemplo, de gel com ketamina, aproveitando essa potência analgésica para dor crônica, por exemplo, também. O sulfato de magnésio, que também entra aqui agora, que já vou me adiantando, e aí dizendo que ele é também um fármaco que tem sua ação analgésica através também do mesmo mecanismo quase que da cetamina, através do antagonismo em receptores NMDA, em sistema nervoso central e em medula. O esmolol, que a gente viu aí algumas evidências na medicina ainda na espécie humana, mostrando sua ação analgésica também, inibindo a liberação, a descarga adrenérgica, e por conta disso que ele faz uma inibição da dor, né, inibido dessa forma. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente já conhece, e os bloqueios de anestesia regional, que é a nossa base ali da pirâmide que a gente viu até então. Então, reduzir esses efeitos colaterais de cada droga, essa associação que a gente já usava dentro da anestesia balanceada, é o que a gente quer, reduzir esses efeitos colaterais que cada droga pode causar. Falando aí dos fármacos opioides, que a gente puxou para a redução dos opioides também, mas qualquer um desses fármacos, a gente lembra lá quando a gente usava Ketapum, os malefícios todos que a gente tem com essa associação da xtilazina, que é um alfa-2 agonista, e da ketamina. A gente sabe que também, a altas doses, a gente tem uma série de complicações e intercorrências que não vem ao caso agora, mas a gente sabe das complicações que existem também, não tem opioide ali, mas são outros fármacos como alfa-2 e a cetamina. Então a gente quer reduzir esses efeitos colaterais de cada droga, reduzir os riscos dessa disfunção do sistema de dor, evitando dor crônica, alodínia, hiperalgesia nesses pacientes, atuar sobre diferentes vias de analgesia, esse é o conceito de anestesia e analgesia multimodal, e utilizar esses efeitos secundários de cada fármaco para produzir essa analgesia. Essa disfunção do sistema de dor, ele é muito intenso, é multifatorial e pode ser muito prolongado. Então, as situações de hiperalgesia podem ser prolongadas no nosso paciente, tá? E não é possível a gente modular ou bloquear essa dor apenas com uma classe de fármaco como se fazia com os opioides. A gente aumentava muito a dose do opioide, causava todos aqueles efeitos colaterais, e para ter uma analgesia suficiente, muitas vezes não se conseguia nem assim. Em situações muito cruentas, em dores muito intensas, em situações crônicas, se torna cada vez mais difícil tratar a dor desse paciente. E é fato que depois do castelo invadido, aí é muito mais difícil de você voltar atrás, como a tomada de Troia, por exemplo. Depois que você deixa acontecer a alodínia, que você deixa acontecer a hiperalgesia, que você deixa acontecer a tolerância farmacológica e que você deixa entrar a dor crônica, é muito mais difícil de você tratar qualquer coisa. Então, a grande sacada de tudo isso é você prevenir, é você evitar, você usar a quantidade menor de agente opioide, mas não deixar de tratar a dor pelas várias vias dentro do conhecimento multimodal de dor. Desde lá da nocepção, da transdução, da transmissão dessa dor até o sistema nervoso central, é você tratar em cada ponto desse, você saber tratar e colocar cada fármaco analgésico coerente dentro do teu protocolo. Então, como que se fazia até então? Quando se tinha, por exemplo, na anestesia balanceada, uma cirurgia de pequeno porte, ia lá e se usava um anti-inflamatório não esteroidal como analgesia. Uma cirurgia de médio porte, talvez se associasse um anti-inflamatório não esteroidal e um agente opioide. E uma anestesia de grande porte, se aumentava a dose do agente opioide e se usava lá um anti-inflamatório não esteroidal e associado. Então era essa a combinação que a gente tinha para se fazer quando se fala em anestesia balanceada. Um anti-inflamatório não esteroidal, um fármaco opioide desde a medicação pré-anestésica. No transcirúrgico a gente vai usar opioide em maior ou menor quantidade, e no pós-operatório da mesma forma, aumentando e trabalhando com as doses desses dois fármacos aqui, mudando o agente muitas vezes, né? E no pós-operatório, então, um fármaco AINE, anti-inflamatório não esteroidal,
e um opioide também, né, com a potência de acordo com o que a gente achava, o que a gente visualizava na escala de dor naquele paciente. Já quando a gente fala então nessa analgesia multimodal, a gente tem as várias colunas para se trabalhar, para sustentar essa analgesia, onde a gente trabalha lá com o bloqueio regional, com uma coluna mestre então, e as várias outras vias, as várias outras sustentações para se fazer. E aí quando a gente precisa, quando se fala da anestesia onde eu preciso retirar, por exemplo, um dos fármacos, eu preciso retirar a ketamina em algumas situações, eu preciso retirar o alfa-2 agonista em algumas situações contraindicadas em alguns pacientes cardiopatas, por exemplo, ou eu preciso retirar esses fármacos, um fármaco opioide para trabalhar com anestesia opioide free no extremo, né, se for necessário, ou uma anestesia opioide light, eu consigo manter essa sustentação dessa minha analgesia, dessa minha anestesia toda, se for necessário.